Bom, pessoal, temos aqui mais um integral, certo? Lembrando que as dificuldades de integrais duplas está mais na parte matemática, né? Da matemática básica. Então, aqui mais um exemplo. Então, os limites, né? De 1 a ln de 8, de 0 a ln de y. E aqui a gente tem a função exponencial de x mais y dx dy. Lembrando que a gente sempre resolve de dentro para fora. Então, a primeira integral é de 0 a ln de y, né, da minha função, dx, ou seja, com relação a x. E depois, né, de 1 a ln de 8, com relação a y, né, dy. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, né, é reescrever essa função. Então, eu vou repetir aqui os limites, né? Então, eu vou reescrever essa função porque a gente vai ter que fazer essa integral com relação, né, a x. Então, é difícil trabalhar com a soma aqui de x mais y. Então, vai, né, as propriedades das exponenciais. Quando eu tenho a exponencial de x mais y, eu posso reescrever, né, a exponencial de x vezes a exponencial de y. É a mesma coisa. Vou repetir aqui o dx dy. Então, agora sim, a gente pode resolver a primeira integral, certo? Então, eu vou repetir aqui o limite de 1 ao ln de 8, né? O que vai acontecer, né? Se a minha integral é com relação a x, a exponencial de y é constante, né? Ela só está multiplicando. Exponencial de x com relação a x, então, a gente já viu, né, as integrais básicas. Exponencial de x é a própria exponencial de x. Né? E os limites que vai, né, de 0 ao ln de y. Então, praticamente, a gente ficou com a mesma função. E a gente não pode esquecer aqui, né, o dy, né, que é da minha última integral. Então, agora a gente só precisa, né, substituir aqui os limites. Então, eu vou ter a integral, né, de 1 ao ln de 8, tá? Substituindo aqui primeiro o limite superior, que é o ln de y. Então, aonde tiver x, vai entrar, né, o limite, porque a integral foi com relação a x. Então, eu vou repetir aqui a exponencial de y vezes a exponencial, onde tem x, vai entrar ln de y. Menos, e agora vem o limite inferior, que é zero. Então, a gente vai ter a exponencial de y, que é a constante, né? Exponencial de x, ou seja, vou ter a exponencial elevado a zero, né? dy, né, que é a minha próxima integral. Então, fazendo aqui, né, a simplificação, exponencial de zero é 1, né? Exponencial elevado a zero é 1. Exponencial com ln, a gente simplifica. Ou seja, né, vai me restar aqui a integral de 1 ao ln de 8. Eu vou ter aqui a exponencial de y vezes y, né, porque eu simplifiquei. E aqui eu tenho 1 vezes a exponencial de y e o menos. Então, eu tenho menos a exponencial de y. Tudo isso aqui dy, que é a minha próxima integral. Então, para facilitar o cálculo, pessoal, a gente vai separar isso aqui em duas integrais. Ou seja, eu vou ter de 1 ao ln de 8, que vai ser essa primeira, né? Então, vou botar aqui y vezes a exponencial de y dy, menos de 1 ao ln de 8, a integral da exponencial de y dy. Então, aqui a gente tem duas integrais. Uma básica, né? Eu já vou colocar aqui. A integral da exponencial de y com relação a y é a própria exponencial de y, tá? E a gente não pode esquecer dos limites, né? Que vai de 1 ao ln de 8. Agora, né, a gente precisa calcular essa primeira integral aqui, que é uma integral por partes. Então, está aqui em cima o vídeo, né, de integrais por partes, para quem tiver dúvida.
Vamos fazer aqui de maneira bem rápida. Então, aquela integral por parte, a gente utiliza a fórmula u dv é igual a uv menos a integral de v du, né? E quem vai ser u? Nesse caso aqui, eu vou chamar u de y. Quem é, né? Du dy. Derivada de y com relação a y é 1. Ou seja, eu posso dizer, né, que du é igual a dy. Quem vai ser dv? Se u for y, dv vai ser todo o resto, ou seja, a exponencial de y, dy. E quem vai ser v? No caso aqui, a integral. Integral, né, com relação a y da exponencial de y, a gente viu, né, que é a própria exponencial de y. Agora basta, né, a gente fazer a substituição. Então, a integral de y vezes a exponencial de y dy vai ser igual. Quem é u? Y. Quem é v? A exponencial de y. Menos a integral de v, que é a exponencial de y, du, que é dy. Então, a minha integral, né, vai ser y vezes a exponencial de y. Exponencial de y é a própria exponencial de y, ou seja, está aqui a minha solução, né, da integral. Lembrando, quem tiver com dúvida ainda, integral por partes, né, a gente tem vários vídeos aqui no canal. Então, agora, pessoal, eu só vou, né, fazer aqui a soma dos meus resultados. Eu vou colocar o y vezes a exponencial de y menos a exponencial de y, né, que foi a minha integral por partes, somando aqui com essa integral. Ou seja, né, a gente vai ficar aqui com y vezes a exponencial de y. Eu tenho menos a exponencial de y com menos a exponencial de y. É a mesma coisa que menos duas vezes, né, a exponencial de y. E os limites que a gente não pode, né, esquecer de 1, né, ao ln de 8. Então, agora o próximo passo é substituir, né, os limites. Então, vou fazer aqui embaixo, primeiro o limite superior. Então, onde tiver y vai aparecer, né, ln de 8. Então, eu tenho ln de 8 vezes a exponencial do ln de 8 menos duas vezes a exponencial do ln de 8. Menos, e agora eu substituo o meu limite inferior. Então, eu vou ter 1 vezes a exponencial de 1 menos duas vezes a exponencial de 1. Então, vamos lá. Fazendo aqui, né, a simplificação. Exponencial com ln, exponencial elevado a ln, né, a gente consegue simplificar. Vai restar o 8. Então, eu tenho 8 vezes o ln de 8, né? Aqui eu tenho a exponencial elevada ao ln, a mesma situação. Simplifica, vai restar o 8. 8 vezes menos 2, então eu tenho menos 16. Exponencial elevado a 1 é a exponencial. Com esse menos, então eu vou ter menos a exponencial. E aqui, exponencial elevado a 1 é a exponencial. E aqui, vezes menos 2. Então, eu tenho, né, menos duas vezes a exponencial, que com esse menos fica mais. Então, eu tenho mais duas vezes, né, a minha exponencial. No final, né, para a gente dar aqui a nossa solução, vou repetir aqui a integral, os limites, né, da função que foi dada, que é a exponencial de x mais y, né, dx dy. Nossa solução final, então, 8 vezes o ln de 8 menos 16, e aqui eu tenho menos exponencial com mais duas exponencial, ou seja, mais exponencial. Então, está aqui a solução final da integral, certo?
Bom, pessoal, estamos finalizando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado!